Boa noite, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, jogo lá em Goiânia, no estádio da Serrinha. Goiás 1, Vasco da Gama também 1. O gol do Vasco marcado por Verratti, o gol do Goiás marcado pelo Matheus Babi. Ambos os gols no segundo tempo. É o terceiro jogo seguido do Vasco sem vitória. São 2 derrotas e um empate. É a pior sequência do Vasco sob o comando do Ramon Dias. O Vasco com ele nunca tinha ficado 3 jogos sem vencer. Dos últimos 18 pontos disputados, o Vasco ganhou 5. Isso dá um aproveitamento aí de 27%. E isso mostra que o time está em queda, que o time vem mal há algumas rodadas aí. O time ontem jogou num 4-2-3-1, Ramon mudou novamente o esquema de jogo. O Ramon que vinha apostando sempre no 4-1-4-1, que é o esquema que vinha dando certo, mas no jogo do Internacional ele mudou e ontem novamente ele mudou. No jogo de ontem, o 4-2-3-1, com uma escalação um pouco estranha, eu diria, muito estranha a escalação que o Ramon fez. Ele justificou na coletiva que ele não teve tempo de recuperar os jogadores, então ele optou pela escalação que começou a partida ali, e muito ruim a escalação e muito ruim o primeiro tempo do Vasco. Um primeiro tempo em que o Vasco teve mais a bola, o Vasco ficou com ela. O Goiás foi um time, embora jogando em casa, um time mais reativo, e o Vasco tinha problemas em sair com essa bola, o Vasco tinha dificuldades, e a maior parte dessa posse ficou entre os zagueiros e os volantes do Vasco. Alex Teixeira, que jogou por dentro, Lucas Piton pelo lado esquerdo e o Serginho pelo lado direito, eles pouco receberam as bolas e, consequentemente, pouco criaram. Então foi um primeiro tempo de um Vasco com a bola, mas que não levava perigo ao Goiás. O Goiás, por sua vez, um time mais reativo, com alguns erros de saída de bola do Vasco. O Goiás conseguiu assustar, conseguiu levar perigo ao gol do Léo Jardim, e dentro da postura, dentro da estratégia dos times, o Goiás foi melhor no primeiro tempo. Porque qual foi a estratégia do Vasco? Ficar com a bola e jogar. A estratégia do Goiás foi ser reativo, deixar o Vasco com a bola, mas quando tivesse posse, sair em contra-ataque. O Goiás, nesse quesito, foi mais perigoso. E assim, a única chance clara do Vasco no primeiro tempo foi um cruzamento do Lucas Piton e a cabeçada do Verratti, que obrigou o Tadeu a fazer uma difícil defesa. Mas você olhando a montagem de time, você via a dificuldade do Vasco, primeiro, de sair do seu campo, de criar situações de gols. É um time que, quando está com os titulares, também tem essa dificuldade, mas ontem a dificuldade ficou muito latente. Alex Teixeira não é meia, nunca foi improvisado ali. Serginho, muito mal. O Lucas Piton, que foi colocado na segunda linha, já que o Léo jogou na lateral esquerda, foi pouco acionado para poder o Lucas Piton fazer o que ele tem de melhor, que é o cruzamento. A bola pouco chegou para ele, nessa linha, ele jogando nessa segunda linha. E aí, o primeiro tempo foi indo, se arrastando, terminando 0-0, um primeiro tempo ruim do Vasco. Ramon Dias enxergou que o primeiro tempo foi ruim e já na volta do intervalo, ele fez 2 alterações. Ele tirou Serginho e o Léo e colocou o Praxedes e o Peck.
E aí o Peck entrou no lado direito, no lugar do Serginho, normal. E aí o Praxedes no lugar do Léo, o que aconteceu? O Lucas Piton voltou para a lateral, fazia a função de lateral mesmo, e o Praxedes entrou no meio campo. O time do Vasco até deu uma melhorada, só que as posturas mudaram. O Goiás passou a sair mais para o jogo no segundo tempo. O Goiás passou a buscar mais o gol. E o Vasco ficou numa situação mais de reagir aos movimentos do Goiás. O Vasco foi mais reativo. E, aos 13 minutos, o Vasco abre o placar. Escanteio cobrado por Alex Teixeira pelo lado direito. O Maicon sobe, cabeceia. O Verratti, que está entre a linha de defesa do Goiás, aparentemente estava impedido por aparecer sozinho. Ele aparece sozinho na frente do Tadeu, chuta, fazendo 1-0 para o Vasco. O VAR traçou as linhas, verificou que o Verratti estava em posição legal e o Vasco, ali aos 13 minutos, abriu o placar. O Goiás continuou tomando a iniciativa do jogo, mas não muito inspirado, eu diria. Foi na base do vamos que vamos. E o Vasco esperando, se armando para contra-atacar. Depois o Payet entrou no jogo, entendeu? E aí ficou mais a feição do Vasco os contra-ataques. Tanto é assim que o Vasco teve 2 contra-ataques, um com o Praxedes para poder passar para o Payet, outro com o Peck também para passar para o Payet, e ambos erraram esse fundamento. O Vasco teve a chance de fazer 2-0 e liquidar a partida. Não fez. E aí ficou um jogo perigoso. O Goiás jogando em casa, o Goiás estava em cima do Vasco. E o tempo foi passando, o Vasco não matou o jogo e o Goiás foi se animando. E era óbvio que o Goiás ele ia usar do expediente da bola aérea. Um estádio menor, Matheus Babi dentro da área, um centroavante alto, que tem como principal característica o cabeceio. O técnico do Goiás colocou o Vinícius, experiente jogador, ali pelo lado esquerdo, e o Vinícius começou a explorar o lado direito de defesa do Vasco, onde estava ali o Robson Bambu, que não é lateral e tem uma dificuldade com a bola. Então, começou a se jogar por aquele lado ali. O Goiás começou a criar algumas situações, cruzamentos para a área, buscando o Matheus Babi. Antes do gol do Goiás, nós tivemos a expulsão do Verratti, uma expulsão, eu diria, infantil, porque já estavam ele e os zagueiros do Goiás trocando gentilezas durante o jogo todo. O Verratti já é um jogador experiente, em vez de manter a calma, dar uma segurada, reagiu. O árbitro botou ele para fora, deu o cartão vermelho direto. E ali começou a derrocada do Vasco no jogo. Ali o Vasco começou a se enrolar, começou a ver a vitória escorrer pelos dedos. Depois da expulsão, não me lembro agora o tempo da expulsão, mas o gol do Goiás foi dentro do tempo dos acréscimos. O Vinícius, que tinha entrado e já estava criando situações de perigo por ali pelo lado esquerdo, direito de defesa do Vasco, cruza na área. O Matheus Babi sobe e quem estava na marcação ao Matheus Babi era o Zé Vitor, um zagueiro que ainda não está pronto para jogar no time de cima do Vasco. Normalmente, quando ele joga, ele compromete. É o segundo jogo que ele compromete a favor do adversário contra o Vasco. A outra partida tinha sido contra o Atlético Paranaense em São Januário, quando ele fez o pênalti no Vitor Roque. Então o Matheus Babi sobe em cima ali do Zé Vitor, cabeceia e empata o jogo. E o Goiás, logo depois desse gol, ainda teve algumas situações de quase virar. Ferimentos leves, o Vasco empatou, um resultado que, se você for pensar pelas circunstâncias, foi um resultado ruim, porque vinha ganhando até os acréscimos, era ter a malandragem de furar a bola, acabou o jogo, segurar a bola na frente, embora o Verratti não estivesse mais, mas ter um jogador para segurar essa bola lá na frente,
ter tido atenção na bola aérea, porque era óbvio que o Goiás ia explorar essa jogada e o Vasco não teve atenção, sofre o gol de empate e continua dentro da zona do rebaixamento. Um resultado ruim. O Santos, no último minuto do seu jogo, acabou empatando, indo a 34 pontos. Então o Vasco está 3 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Santos. O Goiás permaneceu em 17º com 32, 1 ponto a mais que o Vasco. Na próxima rodada, o Vasco joga fora de casa novamente, só que contra o Cuiabá, jogo lá no Mato Grosso. É um jogo em que o Vasco vai precisar vencer, não tem o que negociar. O ideal seria, nesses 2 jogos fora, o Vasco fazer 6 pontos. Mas 4 pontos é até aceitável. Já que empatou com o Goiás, vai ter que vencer o Cuiabá para não ver piorar o que já está ruim. A situação do Vasco é muito ruim. Faltam aí 4 jogos para acabar o campeonato para o Vasco. Vasco aí pelo menos mais 5 vitórias em 8 jogos. Pelo menos. Pode ser que 4 vitórias e um empate, ou 4 vitórias, pode ser que sirva. Vai depender do resultado dos outros. Vão haver confrontos diretos aí ainda. Por exemplo, vamos ter Goiás e Santos em Goiânia. E o Vasco precisa fazer a parte dele. O Vasco precisa voltar ao que vinha dando certo. Muito desse rendimento ruim nessas últimas rodadas aí tem o dedo do Ramon Dias na minha visão, porque ele deixou de fazer o que estava dando certo. Tem a questão também do Rossi, que vem fazendo falta. O Vasco tem um bom rendimento com o Rossi em campo, mas não é apenas a saída de um jogador e do Marlon Gomes, que é uma opção, que está causando essa questão do mau rendimento do time. Tem a questão do Ramon Dias também, que está mudando a maneira de jogar. E se ele manter o que vinha fazendo, é melhor. Vão ter jogos que ele fazendo o que vinha fazendo, o Vasco não vai jogar bem. Até porque nenhum time joga bem todas as partidas. Mas é nítido que o 4-1-4-1 que ele implantou foi o esquema que mais deu certo. Quando ele mudou, por exemplo, contra o Internacional para o 4-4-2, não tendo recomposição pelos lados do campo, o time se ouve mal. Ontem, no primeiro tempo, jogando no 4-2-3-1, o time jogou mal. Quando ele coloca pontas e os pontas titulares, o Vasco deu uma pequena melhorada. Mas foi um primeiro tempo ontem muito ruim, um segundo tempo razoável, onde abriu o placar e não soube, primeiro, matar o jogo. Não teve competência para matar o jogo. Segundo, já que não matou, não teve competência para segurar o placar. Então o Vasco paga por isso, paga pelos seus erros. Até achei um resultado justo, porque o Goiás lutou também, buscou um empate. Então, se você olhar pela justiça, ficou de bom tamanho o empate. Mas que dava para ter vencido essa partida, dava. O Vasco sai de Goiânia com gosto de cabo de guarda-chuva na boca com relação ao resultado. E aí tem 8 decisões até o dia 6 de dezembro. Esperamos que o Vasco chegue ou na última rodada em condições de escapar, ou que até lá já tenha escapado. Porque um novo rebaixamento vai ser terrível para a autoestima do clube, para a autoestima do torcedor e até para a questão da SAF mesmo, né? Porque muitos vão falar, virou SAF e não mudou nada, caiu do mesmo jeito. Então é complicada a situação do Vasco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Paulinho e Eric Marcos ficam à disposição para o jogo do Cuiabá. O desfalque certo é Verrete, suspenso. Marlon Gomes e Rossi não voltam ainda nessa partida. O clássico contra o Botafogo, que inicialmente estava marcado para o dia 5 de novembro, um domingo, às 4 da tarde, ele foi remanejado para segunda-feira, o dia seguinte, dia 6, às 7 da noite, em São Januário, proporção aí de torcida 95% para o Vasco,
5% para a torcida do Botafogo. Beleza, pessoal? É isso. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço e até a próxima. Fui!